Olá, bom dia. Estamos aqui novamente, hoje fazendo a interação da nossa unidade do contexto social. Eu aqui, você do outro lado da telinha e a professora Noêmia. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia, Ângela. Bom dia, Gisele, que está aí nos emagrecendo, não é? Nos deixando gata. Mega jovem. Bom dia às nossas tutoras que estão colaborando imensamente com a gente. Já tenho aqui a Luciane, não é? A Fabiana Souza, enfim, e os alunos e as alunas que também estão participando, enviando suas interações para nós. E como eu sempre digo, é um prazer começar esta segunda-feira na companhia de vocês e na sua companhia também, professora Ângela. Muito obrigada. Faço das suas as minhas palavras e com certeza todos aí do outro lado, né? Então, vamos falar, professor, a nossa aula, nossa interação hoje, ela vai também abranger aquele pequeno resumozinho justamente do que foi falado. Então, na última unidade, nós vimos que é importante considerarmos o contexto social com toda a sua diversidade para poder fazer das relações interpessoais na escola, relações que acolham todos de forma democrática. E que para aceitarmos o outro na sua diferença, é preciso primeiro estarmos conscientes das nossas possibilidades enquanto educadores. Que também necessitamos de um conhecimento construído socialmente para desenvolver a nossa personalidade e dos demais com quem nos relacionamos. É exigido também um compromisso constante de pensar as nossas práticas profissionais para que sejam formativas de sujeitos cidadãos mais felizes e envolvidos emocionalmente com as mudanças sociais. É importante também observar o contexto social em que a escola está inserida, sendo a partir daí utilizar as relações interpessoais na construção de uma educação inclusiva e democrática. Certo? Aí nós partimos, professora, para as nossas atividades. Então, eu vou ler e nós vamos começar a interação, que hoje tem bastante, não é, professora? Hoje nós temos aqui uma participação muito expressiva. Tem a Luciane, que a gente quer mandar um abraço para a Luciane, que está acompanhada da aluna Marisa, não é? E ela fez questões para a gente. Outra aluna que também está participando com a tutora Creuza, a Ilse. A Ilse, a gente manda um abraço para a Ilse, que está lá com a tutora Creuza. E com a Fabiana. Olá, Fabiana, bom dia. A Meire, o nosso grande abraço. E também a aluna Jaci Maria. E a Franciele, que está lá com a Kelly, que sempre tem nos apoiado. Muito obrigada pelas participações. Isso, então vamos lá. Nossa primeira questão: qual a sua opinião no que diz respeito à importância do papel da mídia em sua vida? Segunda, você concorda que os alunos com necessidades especiais, em função de possuírem dificuldades no aprendizado, não precisam frequentar a escola? E terceira, a comunidade escolar é participativa quando convocada para algum tipo de evento? Quarta, as relações interpessoais no seu local de trabalho permitem a integração das diferentes funções de cada membro da escola? Vamos lá voltar? Vamos lá. Vamos lá, professora, essa primeira. O que nós temos? A primeira questão. Aqui, as meninas, elas estão respondendo, não é? E está bastante semelhante o conteúdo das respostas. Então, eu vou responder de um modo, não é, mais geral, para englobar todas as alunas que a gente citou. Na primeira questão, diz aqui, qual a sua opinião no que diz respeito à importância do papel da mídia em sua vida? Ora, nós temos um quadro cultural em que muito do nosso comportamento, ele é determinado pela mídia.
Ora, se aparece uma nova modelo, uma nova atriz, um novo ator, que tem um estilo de se vestir, rapidinho, várias pessoas já copiam aqueles... né, professora? Exatamente. Então, nós vamos entender que a mídia, ela tem um papel muito preponderante. Não só de nós copiarmos ídolos, não é? Mas a mídia, ela nos traz informações. A mídia modela não só o ponto de vista que a gente tem, vamos falar assim, né, agora, dos políticos, mas ela também modela a imagem dos próprios políticos na medida em que ela passa, né, o que ela acha interessante mostrar daquelas pessoas. Então, há tudo isso. Agora, isso é bom? Em alguma medida, sim. Por isso é que eu chamo a atenção de nós que somos professores, de quem está trabalhando na educação, que faça o exercício reflexivo, que não compre as ideias postas, aquilo que vem de imediato dizendo que é bom, que vem com uma feição boa, dizendo que é o certo. Não, reflita. Em que medida, de fato, o que a mídia tem trazido até nós realmente é importante para a nossa vida como cidadão, como agente social participativo, como educador, não é? Em que medida eu posso estar me utilizando dos recursos que a mídia tem transmitido, do que ela tem feito para tornar a minha vida e a vida de quem está no meu entorno mais positivo? Eu acho que são mais essas perguntas de cunho reflexivo que tem que ser feita, porque nós não podemos fugir do fato de que nós vivemos uma era tecnológica. E essa era tecnológica, ela é pressuposta pela comunicação midiática. Você vê, há 10 anos, 20 anos, a gente sabia, demorava, estourava uma bomba lá no Iraque. Demorava a chegar aqui. Agora não, é instantâneo, tem a imagem, tudo que está acontecendo. É tudo muito instantâneo. Isso causa digamos assim, um aceleramento. E passa a ideia que a gente não tem tempo para pensar sobre o que a gente está vendo. Ou seja, é como se nós estivéssemos nos alimentando sem mastigar adequadamente. Sem sentir. Não dá para processar, não é? Você não processa, encheu o estômago, mas aquele alimento não foi elaborado no seu sabor, na sua interação com outra pessoa, né? Ele teve apenas um papel fisiológico que daqui a pouco ele é até negativo porque você sente uma má digestão e não sabe por que está acontecendo aquilo. Assim acontece com o conhecimento. A gente vai absorvendo, não faz um exercício reflexivo e isto implica no quê? Num aproveitamento inadequado das informações. A mídia, ela é super positiva. Olha aqui o caso, como a mídia está sendo usada para a educação. Para a educação, é isso que eu ia falar. Nós estamos chegando, até vocês lá, olha, com quantos quilômetros nós estamos de distância. Não sei nem mensurar. Não é? Nós conhecemos vocês nos conhecem, tudo por quê? Porque existe entre nós um elo chamado mídia eletrônica, não é? É verdade. Então, assim, isto tem um lado positivo muito grande, porque está sendo usado esse instrumento para melhorar, porque é educativo. Se o conteúdo deste conhecimento for favorável, ok. Se ele não for, vamos elaborar melhor. Nós temos essa oportunidade de dialogar por meio da mídia para encontrar o que isto tem de positivo. Agora, existem outros processos que não são tão bons no uso do recurso. Não é? Isso é verdade. Não, existem processos que não são tão bons. Existem pessoas que elas não estão entendendo como elas estão manchando a sua imagem, como elas estão se depreciando através de mídias eletrônicas. Não é porque isso, porque é modismo, eu sigo a moda e não faço uma reflexão. Então é isso, eu acho que a nossa sociedade, eu deixo essa mensagem na
primeira questão para nossos alunos, nossas alunas e nossas tutoras. E, enfim, a todas as pessoas que nos acompanham. A era tecnológica não é mais a era de se criar, se inventar leis. É uma era que nós devemos utilizar da reflexão a todo segundo, o máximo que nós pudermos, porque nós só vamos progredir como sociedade humana, só vamos progredir como sociedade social e política no momento em que nós exercitarmos a reflexão sobre todas as informações que nos chegam, sejam elas para nós positivas ou nem tanto, mas nós não podemos prescindir de uma boa reflexão. É verdade. A era tecnológica é, para mim, a era que tem a necessidade primordial da reflexão. É isso. E aí, mais dessa questão, ou tá tudo ok até? Por hora, eu acho que dá, não é? Elas destacaram aqui que, às vezes, a equipe, mas eu acho que é da segunda questão. Tem algumas coisas aqui que já são da segunda questão. É, né? Eu tenho a impressão então, que da primeira... questão número 1, estamos ok. A gente conversou. Caso elas tenham alguma coisa que elas coloquem aqui, a gente está no chat da professora Renata, né? Caso elas queiram entrar no chat, eu vou até colocar aqui meu bom dia, né? Certo, então vamos àquela segunda questão. Certo. Se eles concordam que os alunos com as necessidades especiais, em função de possuírem um grau de dificuldade no aprendizado, eles não precisam frequentar uma escola. Olha, professora Ângela, aí eu acho que nós temos o que nós vamos chamar um problema mais intricado da educação. Porque culturalmente, desde os gregos, nós estipulamos um modelo de ser humano. Esse ser humano, ele tem que ser bonito, ele tem que ser forte, ele tem ser dito como normal. O normal, é isso, é aquilo, tem todo um padrão. Tem isso que nós vamos chamar estética do pensamento, não é? Tem todo um padrão. Acontece que o fato de uma pessoa ter necessidades especiais não diz que ela aprende menos que eu. Isso. Diz apenas que ela aprende por um viés diferenciado. Isso, é verdade, o que justamente a nossa unidade anterior fala. Exatamente. Então, assim, o que eu observo, no meu entender, é que nós, como professores, nós temos que ter uma abertura intelectual, uma abertura mental, e aí reflexão de novo, sempre reflexão, para nós diminuirmos o máximo que nós possamos de taxar o aluno. O fulano, rotular o aluno. Pronto, você usou uma palavra melhor. Rotular, o rótulo no aluno. Este é hiperativo, este não aprende porque é lento, porque apanhou em casa. Não, gente. Vamos tentar nos despir dessas desculpas. E vamos ver o que é que esse aluno que possui necessidades especiais tem a nos oferecer. Porque quando um aluno chega com uma dificuldade, nós temos que entender que isso é um teste para saber como que nós saímos de uma situação difícil. Não é? Porque como o grego fazia, no tempo dos gregos, era assim, se a criança nascia com algum problema, era atirada lá do monte. Era é muito fácil eliminar. E até anos atrás, não é, professora? Vamos supor, crianças com portadoras de necessidades especiais, não por exemplo, tinha nem acesso à escola, porque era escada. Socialização nenhuma, ou seja, ficava presa em casa, você não via sair, você, né? Então, assim, eram excluídas. Elas não estavam, elas não eram mais mortas fisicamente, mas eram mortas socialmente. Porque a sociedade
comunidade ficava olhando, todo mundo olhando, mas olha, esse menino anda assim, esse menino faz isso, e não é por aí, não é? Então nós temos que procurar entender o que a gente vai, como que nós vamos nos conhecer através do desafio que é uma criança que está fora daquele padrão. Uma coisa que me incomoda muito na escola é que eu vejo muito bilhete para mandar a criança para o psicólogo. E a gente tem que entender que o psicólogo, ele tem o papel, é importante, tem que avaliar, mas a gente tem também que entender que a criança, a natureza da criança é para correr, ser peralta, não é? Quando você percebe coisas assim, uma agressividade muito grande, a criança se isolando, aí sim. Mas a criança que está na muvuca, incomodando, essa criança... Ela está sendo criança. Ela tá, né? Você tem que gostar. Né? Eles acabam que eles são carinhosos, né? É verdade. Os mais peraltos que dão trabalho, eles acabam se sendo mais meigos. Mas é interessante isso. Às vezes a gente diz, esse menino é hiperativo, porque ele tem muita energia. É natural que ele tenha mais energia que eu, que você que está aí do outro lado, porque a fase dele é essa. Né? Então a gente tem que se oportunizar, aprender e a nos autoconhecermos através do enfrentamento daquela criança que chega diferente do padrão. E entender como é que essa criança aprende, o que é que eu posso desenvolver para aproveitar a habilidade que ela tem. Porque habilidade todas elas têm. Com certeza, isso aí é uma verdade. Agora, outro fator de dificuldade que nós encontramos, professora, é a questão justamente de professores que tenham essa qualificação, porque nas nossas salas de aula nós vemos que a realidade é um pouco diferente. Então, o espaço pequeno, um quantitativo de alunos maior e às vezes tem uma inclusão. E aí o que acontece? O professor, ele foi preparado para lidar com os 35 alunos que tem ali, mas ele tem um de inclusão, então ele não tem aquela preparação para lidar com aquele caso específico. É onde o texto fala assim, é como se o sujeito desaparecesse da frente do professor e na frente dele ficasse simplesmente a dificuldade, que é essa questão de lidar, como saber lidar com essa situação justamente desse aluno, não é verdade? Você tocou num ponto fundamental, que é o professor está também preparado profissionalmente, né, para atuar. Não é? Porque com 35 alunos já é muito aluno para um professor observar. Né? Daí que a gente também, no outro momento, comentou aqui que era necessário ter o acompanhamento do psicólogo, do assistente social, do psicopedagogo, uma equipe educacional, para que se percebessem, inclusive, aquelas questões de dislexias, né? Que as crianças, em algum momento, podem apresentar, que algumas crianças podem apresentar. Então, essa questão do professor se preparar, ela é fundamental. E existem, não é? Existem cursos de Libra para você se comunicar com aquele aluno que tem necessidade auditiva. Existem cursos de psicopedagogia focada na identificação de problemas de aprendizado, não é? Então, você tem uma gama de coisas que você pode ir fazendo para complementar o seu currículo e você se aperfeiçoar como profissional para aprender a lidar com essas situações. Porque a inclusão agora, ela é uma realidade. Mas, muitas vezes, como tem alunas aqui destacando, como a Marisa destacou, muitas vezes a escola, ela não está preparada para receber, não é? Como é que você vai tratar um aluno que possui uma necessidade audiovisual? Ele não vai ler o que você botou no quadro. E pela escola não está preparada, justamente onde o aluno não evolui, não é verdade? E aí, como é que vai ficar esse aluno audiovisual que não lê no quadro? Então, o de Libras, né? E aí, como? Se não tem um professor que sabe falar aquela linguagem. Exatamente. Então, tudo isso são desafios. E desafios sérios para a educação. Certo. Então, a terceira, se a comunidade escolar ela é participativa quando convocada para algum tipo de evento. Temos aí algumas respostinhas, não é? Tem. Aqui a Franciele... Não, a Franciele respondeu a 2. É a 3, né? Isso.
3. Tá aqui, a Luciane. Eu acho que quem mandou foi a Marisa, né? Ela diz, nem sempre, muitas vezes é dado desculpa para não ir, sequer em uma reunião de avaliação do seu filho, quem dirá em algum outro encontro. Verdade. Isso. Há uma dificuldade grande de você convencer a comunidade que ela tem que participar desse momento. Aí é comum a gente escutar, mas tô cheia de roupa para lavar, cheia de roupa para passar, eu trabalho, fim de semana é o único dia que eu tenho, e aí a educação, vai ficando de lado. E aí a gente muitas vezes não entende por que nossos filhos só estão acompanhando a mídia sem reflexão. Sem reflexão alguma, não verdade. Então, a quarta, se as relações interpessoais no seu local de trabalho permite a integração de diferentes funções de cada membro da escola, ou seja, os diferentes profissionais. É para permitir. A Luciane também mandou aqui, ela disse, foi como disse na outra questão, somente um dos professores capacitados. Sendo assim, nunca sabemos como agir com algumas situações. Se você é cozinheira, seu lugar é na cozinha. Na teoria, tudo é bonito, mas na prática, o próprio bloqueio que todos colocam à sua frente faz com que tudo fique mais difícil. Exatamente. É romper, é entender que dentro da escola, tudo é educação. Até a pessoa que pega ali a vassoura e está limpando o pátio, ela está educando. Por quê? Porque ela está dizendo que o ambiente que você frequenta, para ser um ambiente digno, ele tem que ser limpo, ele tem que ser organizado. Isso é verdade. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu vou falar de uma outra ponta aqui, só para dar um exemplo. Humanização hospitalar. Como é que eu vou entender humanização hospitalar se aquele meu paciente que eu recebo lá, ele na infância, na escola, ele nunca teve um banheiro asseado na escola para usar? Então, isso vai se refletir em todo o contexto social. Então, essa pessoa que está ali fazendo a limpeza da escola, mantendo a escola limpa, ela é uma educadora. Ela não é uma educadora formal, como você entrar na sala de aula, como eu entro, e vai ensinar um conteúdo. Mas a sua atitude, ela está mostrando, nós temos que conservar a nossa escola limpa. Se nossa escola é uma ramificação da casa, a minha casa também tem que ser limpa. Eu tenho que preservar o ambiente que eu estou, eu tenho que cuidar dele. Então, isso tudo tem que ser visto com a educação. A mesma coisa a alimentação, que a gente falava anteriormente. Tem que ter um refeitório. Como é que eu vou tratar a alimentação como uma face da educação se eu não crio um vínculo alimentar entre as crianças, entre as pessoas, entre os funcionários, não é? Então, é importante isso, não é? É importante, eu acho, até ter sempre um dia no mês um coquetel para todos os funcionários. Cada um traz um bolo, um refrigerante, um salgado, né? Junta todo mundo e todo mundo falar um pouco do seu setor de trabalho. Como é que funciona a cozinha? Porque às vezes eu já fui professora de escola e eu não entrei na cozinha. Já tive local que eu cheguei e disse, a cozinha para mim era uma surpresa. Porque você fica no seu Porque você fica no seu quadrado. Cada um na sua caixinha. E pronto. É interessante saber como funciona. Então, eu acho que isso torna as pessoas mais próximas. Esse coquetel que eu sugiro sempre. Quebra essa distância. Ele quebra a distância porque ele torna, de repente, você descobre lá na merendeira uma pessoa que é tua amiga, que vai ser tua amiga, que vocês vão tecer uma parceria, entendeu? E às vezes isso fica ali. Não é só no âmbito da escola, eu só conheço a pessoa como a merendeira, não como a Antônia, que é a pessoa que me auxiliou, me ajudou a levar tal coisa, ou fez tal coisa junto comigo, eu fui na casa dela, né? Eu acho que esses vínculos, eles são importantes serem criados. Fortalecer esse laço de trabalho, agora, né? Isso tem que ser feito a partir da quebra dessa monotonia, digamos assim, não é? Do lugar. De vez em quando fazer um evento que envolva todo mundo, para todo mundo se conhecer por um prisma diferente. É verdade. Isso é bom. Então, temos mais algumas questões, estamos no final. Não, que já estão todas respondidas. Aqui foi tudo
eu entendo que tenha sido bom. Aí, se alguém tiver... Aqui, olha, a aluna Terezinha, ela está com a Kelly lá em Nova Brasilândia. Um grande abraço para o polo de Nova Brasilândia. Ela está falando aqui da questão 2. A questão 2, você pode voltar só para eu me situar que ela deu a resposta. Os alunos de necessidades especiais. Ótimo. Ela diz que eles precisam sim frequentar a escola, mas a escola deve pelo menos oferecer um funcionário capacitado para atendê-los. Muito bem, porque estes alunos demoram um pouco mais a aprenderem. Eles desenvolvem, até trabalham e são muito responsáveis. Na escola onde trabalho, temos 2 alunos especiais. Um aprendeu mais rápido e já terminou o 9º ano. Olha e não aí. continuou, parou de estudar. Desenvolveu mais que todos os dias. Desenvolveu que todos os dias ela manda mensagem para o rádio local pedindo música e conversa com o locutor. Quem não conhece pensa que é uma pessoa sem necessidade especial. Legal, viu? Assim, só esse termínio que você colocou, não usa não. Quem não conhece pensa que é uma pessoa sem necessidade especial. Isso. Que normal é normal. Né? Verdade. Ser diferente também faz parte do jogo. É. Tá bom? Olha, um grande abraço A todos os tutores, todos os alunos que participaram, fizeram essa interação aqui conosco, não é, professora? Exato, um grande abraço, uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, uma excelente semana, bons estudos e até o nosso próximo encontro.